Eu vou dar essa segunda palestra agora da manhã, tá bom? E o tema da minha palestra é Pais e Educadores como Cooperadores da Aliança. Em resumo, eu vou falar basicamente sobre o papel e o dever que os pais têm na educação dos seus filhos, tá bom? E aí, já para vocês terem uma ideia do esqueleto da palestra, eu vou passar pelos seguintes pontos. Eu vou lançar uma problemática que é basicamente parte do que o pastor já falou, de que educar e escolarizar não são as mesmas coisas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vou falar também brevemente sobre o papel ou o não papel do Estado na educação. Tá? Terceiro, eu vou dar uma definição breve de educação, caminhar por alguns textos da Escritura que deixam claro que a função e o dever de educar foi dado aos pais. Tá? E no final eu vou falar sobre, dar um encorajamento em algumas aplicações para todos nós aqui presentes, tá bom? Eu quero iniciar fazendo a seguinte indagação: de quem é a responsabilidade pela educação das crianças? E você vê, essa parece ser uma pergunta singela, honesta, mas o próprio questionamento já implica ou já demonstra que nós vivemos uma certa confusão. Porque por mais que essa seja uma questão óbvia, nós vivemos num tempo onde não há clareza sobre um tema, sobre uma questão tão óbvia como essa. Né? Especialmente dentro da igreja. Né? Conversando com alguns irmãos desde ontem, e nós concordamos que há muita ignorância, há pouca informação, há pouco interesse dentro da igreja quando se trata dessa questão da educação cristã. Graças a Deus a gente tem percebido uma redescoberta, um interesse no nosso país, né? Mas eu quero partir nesta manhã dizendo a vocês o seguinte: a Escritura, que é nossa regra de fé e prática, por mais que não use os termos que estamos acostumados a usar, ela fala muito sobre educação. Muito sobre educação. E ela aponta com clareza de quem é o dever de educar. Tá? Então, minha intenção é discorrer sobre esses pontos, em especial defender a seguinte tese: pai, é sua responsabilidade. Educação é nossa responsabilidade. Aí me permite iniciar lançando a problemática. O grande problema que nós enfrentamos, queridos, começa no fato de que, no nosso tempo, educar e escolarizar se tornaram sinônimos. Quando você pensa no seguinte: na educação de uma criança, você está necessariamente pensando na escolarização ou na formação escolar dessa criança. Né? O pastor falou um pouco sobre isso, mas me permita só recapitular brevemente. Quando é que isso aconteceu? A partir de que momento nós passamos a pensar na educação dos nossos filhos em termos de escolarização? Aí, na passagem do século XIX para o século XX, né, alguns teóricos da pedagogia dos Estados Unidos da América, eles romperam com o modelo clássico de educação. E o pastor falou muito bem desde ontem, de que o foco da educação clássica sempre foi a formação da pessoa, do indivíduo. E nessa ruptura, o foco mudou. A mentalidade moderna e progressista de educação, ela adotou uma abordagem mais pragmática. E aqui você precisa lembrar do nome de um pedagogo norte-americano que ficou famoso, chamado John Dewey. O que John Dewey propôs? Ele propôs o seguinte: a educação precisa servir às necessidades da sociedade. E, nas suas próprias palavras, ele disse o seguinte: preste atenção, a tendência moderna é considerar a escola como um meio de preparação para as ocupações vocacionais. Então, veja, a preocupação não estava mais na formação integral do indivíduo, formá-lo em sabedoria, formá-lo em eloquência, formar um indivíduo culto, virtuoso. Qual é o foco agora? Você vai vocacionar o processo educacional para que esse indivíduo seja útil ao Estado, para que ele seja útil à economia. E aí abandonou-se completamente o foco na pessoa. E agora, o propósito é o quanto essa pessoa pode entregar ao Estado e à sociedade. E a gente tem percebido isso à medida que a gente estuda a história, né? O avanço do modelo industrial, o Estado vai se agigantando
Então ele planejou todo o sistema educacional para atender suas próprias necessidades. Então lembre, a mentalidade progressista e pragmática da educação não tem como foco a formação integral dos nossos filhos, das crianças. Eles pensam nos indivíduos em termos do que eles podem produzir. E, obviamente, quando você vai estudando, né, muito material tem sido publicado, esse tipo de mentalidade de abordagem educacional é muito criticado. Aí, para citar uma crítica específica de um livro muito bom, que é 10 maneiras de destruir a imaginação dos seus filhos, o autor ele diz o seguinte: os educadores modernos não querem formar homens, mas sim técnicos. Não lhes interessa o cultivo da alma, mas a eficiência do sistema. Eu peço a você, por favor, acompanhe minha linha de raciocínio. O conceito de educação passou por uma mudança. Você percebe hoje que boa parte da luta que enfrentamos é no campo das ideias e dos conceitos. Então, quando você quer fazer uma mudança, por onde você começa? Pelos conceitos. Então, o conceito de educação foi transformado. Não é mais a formação de um indivíduo, a formação holística da pessoa, mas é a formação em termos de contribuição. O que é que ele pode entregar? O que é que ele pode fazer no Estado? Aí aqui nós chegamos num ponto-chave. Se educação é o que esse indivíduo, essa criança, tornando-se um adulto, vai produzir, aí a gente entra na questão-chave. Quem deve ensinar essa criança? Se a criança está sendo instruída para contribuir com a sociedade, quem será o responsável por vocacionar essa criança? Aí qual é a resposta que o Estado dá? Qual é a resposta que a pedagogia moderna dá? São os especialistas. São os especialistas. São aqueles que foram doutrinados, certificados pelo Estado. Esses são os únicos capazes de educar de fato o teu filho. Eles são os únicos capazes de ensinar a criança. E o argumento mais comum, se você estudou minimamente, se você é família educadora, né, a gente tem algumas aqui, você sabe qual é o argumento mais usado, meus irmãos, para defender essa tese? Pais não têm capacidade teórica, não têm formação pedagógica, lhes faltam todas as ferramentas necessárias para conduzir a formação educacional de uma criança. Você não tem condição de fazer. Esse é o argumento que é usado. E a prova disso, ó, as famílias que praticam educação domiciliar, vocês têm acompanhado ao longo dos anos as idas e vindas do projeto de regularização do ensino domiciliar. Né? Foi aprovado na Câmara, aí depois voltou para o Senado em discussão, o projeto foi alterado, está nessa. Aí quando esse projeto foi ao Congresso para ser aprovado, né, aí aparecem vozes de todos os lugares, né, órgãos de todos os lugares, vociferando, bravejando. E um órgão específico, né, completamente irrelevante, né, a gente não consegue entender a relevância desses órgãos, mas bem, um desses órgãos emitiu uma nota técnica enviada ao Congresso contra esse projeto. Eu quero que você entenda, olha só a linha de raciocínio usada para defender seu argumento. Ó, falta preparo, formação acadêmica, a maioria dos pais irresponsáveis para gerir tecnicamente a aprendizagem de seus filhos. A profissão docente demanda domínio de conhecimentos teóricos e didático-pedagógicos. Aí olha só, cabe o MEC, o todo-poderoso MEC, avaliar a competência técnico-profissional de pais irresponsáveis, fecha aspas. Você sabe o que ele está dizendo, outras palavras, fazendo pai? Você é incompetente. Você não tem preparo, você não tem bagagem acadêmica, você não tem formação universitária, você não pode educar seu filho. Quem é que tem que educar seu filho? São os especialistas do Estado. São os que foram formados, são os que foram certificados. Portanto, entregue a formação dos seus filhos aos especialistas. Eles vão saber o que fazer. E aqui me permita abrir um parêntese muito importante, irmãos. Eu vou tratar sobre isso mais à frente. Eu não estou negando que educar envolve o mínimo de preparo. Eu acho que isso daqui é ponto passivo entre todos nós aqui. Educar envolve preparo. E a educação, aquilo que a gente entende, né? Eu vou trabalhar depois os termos e trazer mais clareza. Mas aquilo que a gente entende por formação escolar, ensino de história, geografia, matemática,
Tudo isso é muito importante e nós não pretendemos negligenciar isso. O que eu estou falando é, o conceito mudou. Toda a confusão e a problemática é causada por este ponto. O conceito foi mudado. Educar hoje é escolarizar. Para que você manda uma criança para a escola? O que é que os professores, os diretores, os coordenadores, qual é o propósito deles? Capacitar essa criança a ser bem-sucedida em provas e exames. Eu saí da escola há alguns anos, né? Não tantos. Mas se você também saiu, de vocês já, você se lembra. Você é ensinado a gravitar a sua vida em torno de um exame. Minha vida se resumiu o seguinte: olha, se eu não for aprovado no Enem, que eu nem fui da primeira, imagina a minha cabeça, eu sou incompetente. Eu sou um inútil, porque minha formação serviu a fim de eu ser bem sucedido nesse exame e eu não passei. Então toda a formação escolar visa produzir uma pessoa capaz de realizar provas e exames, ser aprovada no Exame Nacional do Ensino Médio, e todo o processo que acontece na escola e nas universidades é pensado na utilidade, é utilitarista. O que você pode produzir para nós? Não é quem você é, quem você se torna, mas o que você pode entregar. E infelizmente, meus irmãos, qual é o sinal de uma pessoa educada? É o diploma. E você, com certeza, você já conheceu, conversou com pessoas diplomadas, mas sem um pingo de virtude. Pessoas com diploma, com prestígio acadêmico, mas sem um pingo de sabedoria. Sem qualquer virtude, sabedoria, cultura, nenhum tipo de erudição, mas essa pessoa tem um diploma. Então ela é educada. Será mesmo? E nós estamos, às vezes, tão doutrinados que desde muito cedo, até mesmo os pais programam seus filhos a pensarem nesses termos. Você tem que estudar para quê? Para ser alguém na vida. Porque se você não for um médico e um advogado, você não é ninguém na vida. E eu vou falar sobre isso, irmãos. A contribuição que damos à sociedade, o nosso serviço a Deus e o nosso serviço aos homens é um desdobramento e é parte da preparação que a educação dá. Mas a educação não pode ser resumida a isso. Esse não é de longe o grande propósito da educação. E a gente está no meio de uma confusão e nós precisamos encontrar clareza no meio dessa confusão. E para isso, me permita citar aqui um autor de um livro que é muito bom, Emburrecimento Programado. Imagino que boa parte de vocês conhecem. Ele diz assim, ó: se queremos mudar o que está rapidamente se transformando em um desastre de ignorância, temos de perceber que a instituição escolar escolariza, mas não educa. Ela escolariza muito bem, mas ela não educa. Aí me permita passar para um segundo ponto mais breve. Qual é o papel do Estado, meus irmãos? Aí eu já vou adiantar para vocês. Nenhum. Nenhum. Deus, que é o Senhor soberano, Ele não atribuiu ao Estado qualquer responsabilidade pela educação dos nossos filhos, nem de forma compartilhada. Essa não foi uma atribuição dada a Ele. E a razão mais óbvia para isso, vou dar 2 pontos bem sucintos. Primeiro, não é uma única ordem da Escritura atribuindo ao Estado esse papel. E em Romanos capítulo 13, em vários outros textos, mas em Romanos especificamente, o apóstolo Paulo delimita qual é o papel do Estado. A ele foi dada a espada, para, como ministro de Deus, punir os malfeitores e promover o bem. Ponto. Esse é o papel do Estado. Punir a injustiça, perseguir os malfeitores, castigar o mal. Só que o que acontece no Brasil, né? Nosso Estado é gigante. É o Estado intervencionista. Aí ele começa a olhar para todas as esferas da sociedade e dizer: tudo meu. Precisa responder a mim. E a prova disso, né, nós não somos treinados a ler, por exemplo, a Constituição, a Carta Magna do nosso país, que é a Constituição Federal. Essa é uma convicção impressa na Constituição Federal, meus irmãos. Olha só, no artigo 205 da Constituição. A educação, direito de todos e dever. Olha só, direito de todos, dever do Estado e da família.
dever do Estado da família. De quem é a responsabilidade primária da educação segundo a Constituição do Estado? Depois da família. Então, o Estado ele não entra como um cooperador, ele aparece como um usurpador. Ele está dizendo basicamente assim: seus filhos são meus e eu irei instruí-los. Só que quando nós vamos estudando sobre isso, nós vemos que todo Estado paternalista, todo Estado que é um usurpador da educação, ele tem propósitos totalitários. Tem um livro, eu recomendo você ler. Esse livro foi um dos livros que me despertaram para dizer: não, meu filho não pode receber a mesma educação dos filhos dos homens desse mundo. Quem controla a escola governa o mundo. Irmãos, esse livro vai mostrar como a educação tem sido usada como ferramenta de poder por regimes como o regime nazista, o regime socialista russo. O que é que eles faziam? Eles se apossavam dos filhos para instruí-los segundo a doutrina do Estado. Então é muito importante que vocês entendam isso, meus irmãos. Ao Estado não foi dada a responsabilidade de educar. E sabe o que facilita essa tomada de funções do Estado, especialmente na educação? É a omissão e a indiferença dos pais. Porque mesmo na cabeça de pais cristãos, o pensamento é o seguinte: não tem problema. Ele vai aprender matemática, não é, pastor? Geografia, história. Não tem problema, manda para lá. O Estado não oferece esse serviço. Manda para lá. E eu sei, meus irmãos, a gente conversa sobre isso frequentemente, né? Tem famílias que, de fato, lhes faltam condições financeiras de fazer mais. Mas uma coisa nós precisamos reconhecer, independentemente desse fato: ao Estado não foi dada essa responsabilidade. E depois nós não podemos lamentar, né? Mandar nossos filhos a César e eles retornam romanos fiéis. Porque nós lhe confiamos essa responsabilidade. Nós temos a ele o dever. E o que ele faz? Ele faz seu papel bem feito. Ele os doutrina. Ele forma romanos. Então, esse é um ponto que precisa ficar muito claro. Especialmente a figura do pai, irmãos, homens presentes. Somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E agora, me permita entrar no terceiro ponto. Primeiro ponto, eu falei sobre a problemática. Educar não é escolarizar. Segundo, ao Estado não foi dada essa responsabilidade. E terceiro, eu quero dar uma definição simples de educação. Educar, meus irmãos, não é o que costuma ser praticado nas escolas. Educar não é simplesmente treinar uma criança para que ela cresça, seja aprovada no Enem, ingresse no curso superior. Educar não é apenas preparar o indivíduo para ser um bom médico e um bom advogado. Esses são desdobramentos da educação. Se você faz o seu papel bem feito, se você dá à criança uma educação de qualidade, uma educação clássica, essa criança ela vai ser provada, vai ser bem sucedida em qualquer exame que ela fizer na face da terra, eu creio. Ela vai ser bem sucedida. Mas essas coisas são desdobramentos da educação. O que é educar? Educar é conduzir a criança à verdade. Ponto. Educar é conduzir a criança à verdade. E a verdade tem nome, é Cristo. Educar é conduzir uma criança a Cristo para que ela seja moldada pela verdade. Para que seus afetos sejam moldados pela luz da verdade, para que seu caráter seja transformado e ela se torne um discípulo de Cristo. Então, a educação é discipulado. Um ponto. Né? Os especialistas querem dar definições complexas, né, de educação. Educação é discipulado. E isso fica ainda mais claro quando nós vamos estudar a etimologia de palavras que nós repetimos sem conhecer seus significados. Você sabe o que significa educar? Educar, irmãos, vem do latim. Educarem é nutrir, é alimentar. É mais impressionante ainda é o significado de aluno. Aluno é discípulos. Um aluno é necessariamente um discípulo de alguém. E o Senhor Jesus disse no Evangelho de Lucas:
o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. O aluno vai imitar, vai reproduzir o exemplo de seu mestre. É discipulado. E aí nós pensamos, a quem, meus irmãos, foi dado? A quem Deus ordenou nutrir as crianças? Formá-las, guiá-las. Quem vai conduzir a criança no caminho que ela deve andar? E a resposta óbvia das Escrituras são os pais. São os pais. Aos pais foi dada a função de educar seus filhos. E essa é uma consequência do status da criança na aliança. Nós, como presbiterianos, aqui que somos, melhor, boa parte dos que estão aqui, nós cremos, meus irmãos, que nossos filhos são incluídos na aliança de Deus, que são membros da igreja visível, parte da comunidade pactual. E como o apóstolo Paulo usa na sua carta aos Coríntios, são santos, eles foram separados para Deus. Isso tem implicações óbvias para a educação que deve ser dada aos filhos da aliança. Se eles são distintos dos filhos dos homens do mundo, não se pode dar a eles a educação que recebem os filhos dos ímpios. Ponto. É um desdobramento lógico da realidade pactual de que os filhos dos cristãos sejam tratados, criados de modo distinto. Se você é pedobatista, se você é credobatista, nós estamos de acordo com isso. Cristãos não criam seus filhos segundo os modos deste mundo. Não os criamos nos valores, princípios que o fazem os pais deste mundo. Então, isso inclui a educação. Se você é crente, irmão, com toda honestidade, com todo amor, você não pode achar normal que seu filho seja educado nos mesmos valores, nos mesmos princípios, com o mesmo currículo que são educados os filhos dos ímpios. Então, primariamente, Deus confiou aos pais de dar aos filhos não qualquer tipo de educação, uma educação distintamente cristã. Cristã de verdade. Aí você me pergunta, onde é que está isso na Bíblia, pastor? Eu vou citar alguns textos, você não precisa se preocupar em abrir. Eu posso depois passar a vocês, tá? Mas eu começo falando do livro de Provérbios. É muito interessante porque o livro de Provérbios ele foi escrito da perspectiva de um pai dando instrução a seus filhos. E por diversas vezes você encontra a seguinte exortação no livro de Provérbios. Preste atenção, por favor. Primeiro capítulo. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Você está vendo? Que é um diálogo, um pai dirigindo-se a seu filho, dizendo, filho, acata o meu ensino. O pai é um docente, irmãos. O pai é um professor, o pai se coloca na figura de um mestre. E o que ele está ensinando a seu filho? Ele está ensinando a sabedoria. E onde é que está a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Ele está dizendo assim, filho, é no conhecimento de Deus que está a verdadeira sabedoria. É somente no temor a Deus que se chega ao conhecimento da verdade. Essa é a essência da instrução que o pai está dando a seu filho. Ele está dizendo, não é possível formar um indivíduo sábio a parte do conhecimento de Deus. É função do pai. Você quer ter um filho sábio? Que sabe viver, que conhece a verdade e vive a verdade, não se pode fazer isso a parte do conhecimento de Deus. Só que esse não é o único lugar, meus irmãos. Tem dois outros textos que eu quero falar de forma bem breve. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, que é o Shema de Israel. Ouça com atenção, vocês conhecem esse texto, mas me permita ler com atenção esse texto que diz, ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Eu não vou, obviamente, analisar exegeticamente o texto, suas minúcias. Eu só quero que você preste atenção no seguinte, olha. O povo de Israel é ordenado a amar Deus de todo o coração. Amar integralmente o Senhor, guardar sua palavra. E logo na sequência, ao mandamento dado a todo Israel, ele se dirige aos pais. E ele diz assim, é responsabilidade de vocês ensinar estas palavras aos teus filhos. Mas ele não usa qualquer tipo de palavra. Ele diz assim, tu as inculcarás. Isso é um termo que é muito importante, queridos, porque ele implica em repetir constantemente, em reforçar com diligência. É como se é a imagem do martelar da verdade. Martelar a verdade divina na mente da criança até o ponto da verdade impregnar-se em seu ser e seu coração. Então as palavras que estão no coração de seu pai, do pai, são transmitidas repetidamente, constantemente, até o ponto de chegarem ao coração dos filhos. E isso é uma obra de dedicação integral, meus irmãos. Moisés não está dizendo, isso é algo que vai ser feito pontualmente. Certa parte do dia, certa fase da vida da criança, não. Quando você andar pelo caminho, quando você sentar com ela, quando você se levantar, deitar, o que é que você vai falar à criança? O que é que você vai inculcar nela? A verdade de Deus. E você percebe como é que isso rompe com todos os paradigmas da educação moderna? Porque qual é o discurso da educação moderna? Leve seus filhos à escola. E no período escolar, neste momento, elas estão sendo educadas. Só que o que a Bíblia nos ensina é que a educação acontece o tempo todo. O discipulado acontece em todos os momentos possíveis. É uma obra de dedicação integral. Então você como pai e eu, nós aproveitamos todas as oportunidades para fazer conhecida a verdade aos nossos filhos. Aí você pensa, tá pastor, mas isso é algo peculiar no Antigo Testamento? Não. Aí quando nós vamos a Efésios capítulo 6, verso 4, nós vemos que o apóstolo Paulo traz a mesma mentalidade educacional para o Novo Testamento, quando ele diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O mais importante, preste atenção, pais somos nós, são os homens. Está dizendo assim, vocês, pais, criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E o termo grego usado aqui, eu traduzi como disciplina, é paideia. Eu podia fazer uma conferência só sobre paideia. O que é paideia? Paideia é o termo usado pelos gregos para educação. E o que é muito interessante é que a paideia grega, ela não significava só a formação do intelecto, mas é a transmissão da totalidade dos amores, das normas e dos valores de uma cultura. Ou seja, a criança grega, ela era enculturada, formada na paideia para ser um cidadão da polis. Ou seja, ela ia ser enculturada, formada na cultura da cidade, para servir a cidade, a polis grega. Só que Paulo diz assim, vocês não vão praticar o mesmo tipo de paideia dos gregos. Vocês vão fazer a paideia do Senhor. O que isso significa? Significa que os filhos dos crentes são treinados para serem cidadãos do reino de Deus. Eles são enculturados, imergidos na cultura do reino e do culto ao Senhor. Aí você me pergunta, como é que isso acontece hoje, pastor? Como é que nós educamos os nossos filhos assim? E aí esse é um ponto que nós batemos tanto, eu como pastor. Meus irmãos, não é só levar uma criança uma vez por semana na igreja. Não é se contentar com orações antes das refeições somente
É você pegar seu filho e imergi-lo em um estilo de vida completamente saturado pelas Escrituras. É você treinar a criança a pensar o mundo a partir da cosmovisão cristã. E do momento que ele se levanta até o momento de deitar-se, Deus não é um apêndice. Deus não é lembrado só no momento que se faz orações e refeições. A lei de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho, são parte do que eles são. Ele ama o Senhor. E ele é guiado. Ele pensa e vive a vida deste mundo a partir da lei de Deus. Então, embora, vamos pensar aqui numa escola cristã ela é parte da paideia. Mas de quem é a responsabilidade de conduzir esse processo de enculturação? De semear nos filhos a cultura do reino? É dos pais. É tua responsabilidade, meu irmão, transmitir a cultura do reino de Deus ao coração dos teus filhos. Então, educar é conduzir uma criança à verdade, que é Cristo. Então, se nós criamos, investimos numa criança que cresce, se torna diplomada, com prestígio, mas ela não vive para a glória de Deus e para achar prazer nele, nós não produzimos uma pessoa educada. Se nós não, irmãos, treinamos os nossos filhos para que eles não só tenham um diploma acadêmico, para que eles tenham desenvoltura intelectual, mas para que eles sejam virtuosos, para que eles sejam semelhantes a Cristo, sábios, a mente cativa a Cristo, para pensar a realidade, para não ter uma visão cheia de compartimentos, né? Não, eu sou crente na igreja, mas o que eu penso sobre casamento, o que eu penso sobre filhos, o que eu penso sobre trabalho, aí tudo disso é dissociado da ética cristã, das Escrituras. Então, a criança que é enculturada na paideia, ela olha para o mundo e ela não pensa ou enxerga de modo cristão. Aí você me pergunta, pastor, não entendi isso, mas onde é que entra a educação formal? Geografia, história, matemática. Tudo isso é parte do processo de conhecer a verdade. Deus é o Senhor da verdade. E nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde os fatos não são neutros. Os fatos do mundo, todas as verdades, todo o conhecimento, só pode ser devidamente conhecido se levarmos em conta o Deus da verdade. Então, por que nós vamos ensinar biologia aos nossos filhos? Para passar no Enem? Não. Porque o Deus que chamou o mundo da existência, do nada, pela palavra de seu poder, é o Criador da vida. Por que eu estudo matemática? Para o meu filho ser aprovado no Enem? Não. Porque Deus é o Deus que do caos fez a ordem. Por que eu estudo história? Por que eu vou ensinar história para os meus filhos? Porque Deus é o soberano da história. Os seus decretos e a sua providência dirigem todas as coisas. Então, é parte do processo de conhecer a Deus e sua verdade. Não são duas coisas, não existe. A educação do caráter, a educação cristã, a educação da piedade e a educação escolar é tudo a mesma coisa, meus irmãos. É parte do processo de conhecer a verdade e o mundo do Deus da verdade. Então, nós precisamos acabar com essa falsa dicotomia de que existem duas coisas e, portanto, nós precisamos apenas nos ocupar com a educação religiosa. Não. Lembre-se, educar é conduzir a verdade. E toda a formação escolar, ela não é uma coisa à parte. Ela é parte do processo de conhecer a Deus da verdade e ao mundo do Deus da verdade. Então, nossos filhos precisam da verdade, precisam ser transformados por ela. E se o meu filho consegue um diploma, mas ele não reconhece que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, eu falei na minha missão. Porque minha missão é guiá-lo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu me instigo a ter diploma em mãos, mas não ter virtude, se eu me instigo, eu invisto nele para que ele tenha rigor acadêmico, intelectualidade, mas não tenha a sabedoria que provém de Deus, eu falhei. Eu falei na escolha dos meus objetivos. Porque nosso papel é conduzi-los à verdade.
E aqui o último ponto da minha palestra. Quem são os cooperadores dos pais? O fato é, meus irmãos, independente, né? Se você optou pela educação domiciliar, que Deus siga te abençoando, te fortalecendo para seguir fiel. Mas você tem cooperadores. E o principal cooperador é a igreja local. Eu quero ler um texto para vocês, por favor. É o texto do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, quando ele diz assim, preste atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, qual é a comunidade mais importante para uma família educadora? Seja ela da educação domiciliar ou não, porque nós já partimos da premissa. É responsabilidade da família. Então, assim, é até engraçado, né, para você ver. Qual é a família educadora? É a que faz educação domiciliar. Mas, em teoria, como vimos aqui na Escritura, toda família deve ser educadora. Porque nos foi dada essa responsabilidade. Mas veja, qual é a principal comunidade? É a comunidade do pacto, meus irmãos. Porque na comunidade do pacto, Deus proveu a igreja e as famílias com pastores e mestres que vão nutrir com a verdade, oferecer treinamento aos pais para o ministério da criação dos seus filhos. E a comunidade do pacto vai servir de encorajamento e de supervisão à educação das crianças. Então é muito importante que você entenda que a comunidade do pacto é a comunidade mais importante. O que eu vejo aos montes, né? Eu converso muito com o Emerson, que está nesse meio há muito tempo, e ele diz, tem muita família educadora que faz da comunidade de educação domiciliar, tem vários, né? Graças a Deus elas fazem um excelente serviço, mas que fazem dessa comunidade a comunidade mais importante. Mas a principal rede de apoio, a principal cooperadora com a tarefa da educação deve ser a igreja local, meus irmãos. Por meio da igreja, os pais são instruídos, filhos e pais são nutridos, e então você tem apoio para a tarefa de educar os filhos na verdade. A verdade é pregada aqui. Pais e filhos são instruídos e nutridos para dar seguimento à missão da educação. Então, assim, é muito triste que você veja, né, muitas famílias dedicadas a fazer o certo, mas negligenciando o papel que se deve na igreja. Tem famílias, né, na igreja, eu já presenciei isso, que começam a fazer educação domiciliar e se isolam completamente. Se isolam da igreja local. Não fazem de seus pastores e mestres partícipes da instrução das crianças. Porque eu converso com as famílias e eu digo, olha, você é o principal professor, o pai. Você é o pastor da tua casa. Mas você não pode, como pastor da igreja, pastor da tua família, você não pode me privar de supervisionar, de participar da instrução do teu filho. Porque isso é dever da igreja local, irmãos. Isso é dever da igreja local. E aqui a gente entra também na questão da escola cristã, que é um sonho nosso. É um sonho nosso do Projeto Emanuel, um dia a gente poder servir de apoio, de cooperação para famílias que assim o desejam. Então, para se ter uma escola, eu não vou nem entrar, né? Porque a autoridade aqui, depois ele vai falar mais sobre isso, né? Mas, irmãos, não é qualquer tipo de escola. Nós precisamos ser muito exigentes se vamos confiar nossos filhos aos cuidados e à instrução de outros. Nós precisamos colocar nossos filhos em uma escola onde há, de fato, um currículo cristão. Não é um currículo onde a Bíblia ela entra como um apêndice, não. Né? Há ligeiras menções à Bíblia, não. É um currículo que floresce na Escritura. Um currículo que vai instigar a piedade. Uma escola com professores piedosos, com professores tementes a Deus, que vão servir de apoio. Porque imagina, você coloca seu filho numa escola que se diz cristã, com a intenção de que o professor instigue teu filho a amar a verdade, a amar a Deus, e aí ele serve de pedra de tropeço. Ele é um obstáculo, ele vai na contramão do que tu está ensinando. Imagina que tragédia. Então,
Nós precisamos de escolas realmente cristãs, irmãos. Com currículo cristão. Um currículo de piedade. Professores realmente cristãos. Uma cultura escolar de piedade. Porque não adianta você dizer, tem um colégio cristão, mas tem professores ímpios. Professores que não levam Deus em consideração no processo de conduzir a criança à verdade. Escolas que se dizem cristãs, mas com currículos semelhantes às escolas seculares. Isso é um problema. Então, se nós desejamos a cooperação de uma escola para formar os filhos da aliança, nós precisamos nos certificar de que esta é uma escola genuinamente cristã. Não pseudo-cristã, não de aparência cristã, mas genuinamente cristã. E eu encerro com breves aplicações. Permita só mais um pouco da sua paciência. Primeiro, Pai, e eu me coloco na mesma posição que vocês. Meus irmãos, nós precisamos nos certificar de que a palavra de Deus está nos nossos corações. O chamado Israel diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, amarás o Senhor todo o teu coração. Essas palavras que estão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Essa palavra não está no nosso coração. Nós vamos falhar miseravelmente nesse processo. Você tem que se certificar, de que temos o amor pela lei de Deus, que é dito no Salmo primeiro, antes do meu prazer. Está na lei de Deus. Nessa lei medita de dia e de noite. A não ser que a lei de Deus esteja no teu coração, nós não vamos ser educadores que glorificam a Deus. E segundo, meu irmão, você precisa assumir essa responsabilidade. O que, infelizmente, nós percebemos na igreja são pais que se estendem na sua missão por muito tempo, irmãos. Negligência, indiferença. Entregando seus filhos a ímpios. Sem sequer assumir a responsabilidade pelo mínimo. Porque o mínimo que um pai de família tem que fazer é sentar-se à mesa para dar instrução do Senhor aos seus filhos. Fazer um culto domiciliar, meus irmãos. Dar exemplo. Porque se tu ensinas a verdade com a tua boca, mas com o teu exemplo tu desmantelas a verdade, a tua incoerência é pedra de tropeço. Então nós precisamos assumir responsabilidade, estudar a palavra. Você tem que sentar-se para conhecer a lei de Deus, para o bem do teu coração, mas lembrando que Deus confiou a ti a instrução dos teus filhos. Então você tem agora uma responsabilidade dobrada, cuidar da tua alma, alimentar a tua alma e velar pela alma dos teus filhos. Então você tem que estudar, meu irmão. Você não tem mais essa opção do tipo, não, eu não gosto, eu não quero. Meu irmão, senta. Leia a Escritura. Se certifica de que aquilo está no teu coração. Olha só quanta... Veja, irmãos, que tempo abençoado que nós temos, né? Vamos pensar na geração dos nossos pais. Nossos pais, eu me arrisco a dizer, não tinham 10% do conhecimento e dessas dádivas que nós temos hoje. Irmão, você não pode ser ignorante quanto à fé cristã. Como pai, você tem que ser profundo. Você tem que ser conhecedor. Você não pode ignorar o tema da educação. O que é triste na igreja, você vê pastor, presbítero, líderes da igreja, anciãos, que desconsideram completamente a importância desse tema. Não tem problema. Manda a criança para a escola secular. Não tem problema não, ela vai sobreviver, como o pastor bem disse. Irmãos, educação não foi planejada para sobreviver. Educação foi planejada para formar. Então, quando você diz assim, eu sobrevivi, isso é uma tragédia, você tinha que falar chorando. Eu sobrevivi à educação pública, eu sobrevivi à educação secular. Meu irmão, a gente tem que chorar. Porque a educação foi feita para fazer de ti virtuoso, sábio, eloquente, culto. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. E isso começa também com você ser membro de uma igreja piedosa. Você é membro de uma igreja cristã, de uma igreja piedosa, de uma igreja que nutre você com a sã doutrina, que o equipa para a sua missão como pai. Uma igreja que reconhece a importância da educação cristã. Você está numa igreja dessa?
Uma igreja onde você é instruído, encorajado, supervisionado. E por fim eu digo que nós precisamos apoiar iniciativas como essa aqui, meus irmãos. Definitivamente nós não fizemos isso aqui para tentar tirar nada de vocês, dinheiro, absolutamente nada. Mas, irmãos, quando surgem iniciativas como essa, nós precisamos apoiar. Porque a educação pactual, a educação das crianças, ela é uma extensão da grande comissão. Porque são essas crianças, com a lei de Deus no coração delas, que elas vão espalhar o nome e a glória do Senhor pela face da terra. Elas vão levar o evangelho às nações. Elas vão estender o domínio de Cristo de geração em geração. Se nós não nos preparamos, se nós não colocamos nosso joelho no chão, se a gente não intercede, se nós não apoiamos iniciativas como essa, há algo de errado na nossa compreensão da missão. Então eu encorajo você a sair da zona de conforto, a não tratar nunca mais esse tema com indiferença, e onde você estiver, você servir como fonte de contágio para despertar pessoas para a importância da educação cristã. Irmãos, nós já cedemos muito terreno aos secularistas e é hora de retomar. Vamos avançar por Cristo e pelo Reino. Amém? Vamos orar, encerrar com uma oração. Ó Deus, nós te damos graças. Pedimos, Senhor, que Tu nos desperte para esta obra, Deus, tão cara para o Teu reino, tão necessária. Que o Senhor nos desperte como pais e famílias, ó Deus, a assumir completa responsabilidade. Aleluia, Deus. E a conduzir, Senhor, esses pequenos ao conhecimento da verdade. Tu és a verdade, Senhor. Ó Deus, que por meio de iniciativas como o Projeto Emanuel, por meio, Senhor, do ensino e da instrução de famílias educadoras, de escolas, ó Deus, genuinamente cristãs, que o Teu reino avance e que Cristo seja conhecido e desejado em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil e ao redor do mundo. Que o Senhor siga abençoando a nossa conferência, siga nos advertindo, nos instruindo por meio dos palestrantes e que o Teu nome em tudo seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.